Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Estou aqui pela parte da manhã para fazer uma live e está alegrando o coração dos nossos queridos e amados irmãos, não somente da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, mas também de todos aqueles o qual esse vídeo chegar. Eu quero deixar aqui para a meditação de cada pessoa, de cada irmão, a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, e o verso de número 17 e 18, que diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produz mais mantimento. A ovelha da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui Abacuque, naquela situação mais difícil que ele estava se encontrando ali. Deus prepara agora Abacuque para entrar nesse cenário de tristeza, de dor, de sofrimento. E nós vemos que naquela época Judá estava passando por uma crise muito grande, estava passando por uma crise econômica, de terror, de dor, escassez de alimento e muitas outras coisas que estavam acontecendo naquela época. Deus agora chama a atenção de Abacuque para que Abacuque pudesse pregar a sua palavra naquele tempo tão terrível, naquele tempo tão doloroso, que a escassez de alimento, a fome, a idolatria, a feitiçaria e muitas outras coisas estavam tomando conta do coração do povo. Agora Abacuque entra no cenário pregando a palavra de Deus àquele povo. E Abacuque, na sua pregação, ele quis deixar bem claro a todos os seus ouvintes, a todos aqueles que lêem a palavra de Deus, que ele não serviria a Deus apenas por ter alguma coisa. Ele não serviria a Deus apenas por ter carro, ou ter muito alimento, ou ter casa boa. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produz mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aqui o profeta Abacuque, ele estava dizendo que o servir a Deus não depende de nenhuma dessas coisas, que para ser fiel a Deus não depende de nenhuma dessas coisas que ele citou aqui na época, e mesmo na nossa época também. Eu quero dizer para os irmãos, quantas e quantas pessoas ele só serve a Deus se tiver alguma coisa. Se não tiver, ele não serve. Baseando a vida de Lázaro, aquele homem que andava na chagra, aquele homem não tinha nada, mas aquele homem carregava sobre o seu corpo
aquela chaga terrível, mas diz a Bíblia que aquele homem era um homem temente a Deus, ele servia a Deus. Não servia a Deus pensando nos bens materiais, mas mesmo em chagas, mesmo em sofrimento, mesmo em dor, ele alegrava o seu coração em Deus. É o que Abacuque está dizendo aqui, que mesmo que faltasse todas essas coisas que ele citou aqui, ele não deixaria de servir a Deus, porque a Deus não se serve baseando no que tem. Deus não se serve baseando na riqueza, no carro, na casa e muitos outros luxos. Não se baseia. Porque a vida do cristão, ela está implantada em Deus. As suas raízes estão profundas na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos diz aqui uma parábola, Jesus dizendo aqui uma parábola dos dois alicerces. Ele disse assim: bem-aventurado o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e o homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Quando a Bíblia fala de edificar a sua casa sobre a areia, não está dizendo que as pessoas vão na areia da praia e ali edificar a sua casa, mas sim daquelas pessoas que chegam em cima da terra, não faz base, não fura as brocas profundas, não coloca as ferragens, o cimento, e faz uma base sólida para que a sua casa ficasse firme, mas ele coloca os tijolos ali por cima da terra e edifica uma casa. E diz a Bíblia, por aquela casa não ser edificada profundamente, aquela casa não ter as suas profundezas, vem o vento, vem o vendavais, vem essas coisas que Abacuque disse, a fome, a dor, a tristeza, a luta, a peleja, e essa pessoa que não está enraizado espiritualmente, essa pessoa ela cai, desfalece da fé, essa pessoa morre espiritualmente, essa pessoa deixa de servir a Deus porque as suas raízes não estão profundadas, e vem todo esse terror sobre essa casa e ela cai, e será muito triste. Isso são aqueles crentes que não enraiza na pessoa bendita de Jesus, que não deixa que as suas raízes se aprofundam sem alicerce, sem base. Ele serve a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, e quando vem os vendavais, essa pessoa não tem segurança, essa pessoa não tem firmeza, essa pessoa não está enfincada no chão para poder sustentar a sua fé na hora que vem as adversidades da vida. Mas a Bíblia diz daquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não encontrou uma rocha por cima da terra para edificar a sua casa. Mas segundo a palavra, essa pessoa que fez essa casa, ele furou as brocas bem profundas, aquelas brocas fundas, e essas brocas chegou lá embaixo encontrando a rocha. Colocou a ferragem, 3/8 de 1/4, fez ali toda aquela armação de ferro, colocou cimento, edificou a sua casa, veio os vendavais, veio a chuva, e aquela casa permaneceu de pé. Por quê? Porque aquela pessoa edificou a sua fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele edificou a sua fé na pessoa de Jesus. As suas raízes estavam profundas, encontrou lá embaixo a rocha, e lá embaixo firmou os seus pés. Então veio o vendaval, veio a chuva, e aquela casa permaneceu de pé.
Diz também a palavra do Senhor em Salmo, no verso de número 1, no número 1, de verso 3, que a nossa vida é baseada como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Podemos observar que a árvore, que ela está junto de um ribeiro de água, o calor pode ser escaldante, pode vir a sequidão, e você olha para aquelas árvores plantadas junto ao ribeiro de água, ela está sempre verde. As suas folhas continuam verdes, mesmo no tempo mais seco que às vezes o tempo oferece. Meus queridos, está falando do cristão, que ele, as suas raízes estão encontrando, suas raízes chegam ao manancial de água. O segredo daquelas folhas estar verde, daquela planta, daquela árvore, não é porque o segredo está nas folhas, não é porque o segredo está na árvore, mas o segredo é porque as raízes daquela árvore, ela está no manancial de água. E também nós, para permanecermos verde em todo o tempo da nossa vida, mesmo na tristeza nós temos alegria, mesmo nos dias difíceis, nós estamos firmes em Jesus Cristo, não baseando a nossa vida em qualquer coisa, porque o segredo não está em nós. O segredo está porque nós edificamos a nossa casa sobre a rocha e porque as nossas raízes estão tocando no manancial de água. Então o segredo da nossa vida está de pé, firme, verde, é porque esse manancial de água, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, está na nossa vida. E quando ele está na nossa vida, pode vir um temporal, pode vir qualquer circunstância da vida, que nós continuamos de pé, firme, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós vemos esses dias que nós estamos passando, desse Covid, desse vírus que nós estamos passando aí, nós vimos que se as coisas não se apressar, muitos e muitos cristãos estão perdendo a sua fé. Não estão indo para a igreja e na sua casa ele vai desfalecendo a sua fé, porque as suas raízes não estão edificadas na rocha. Nos dias de dificuldade, eles vão desfalecendo da fé. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para você, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, aonde esse vídeo te alcançar, permaneça firme, permaneça com sua fé edificada em Jesus Cristo, a sua fé edificada em Deus. Pode vir uns vendavais que você vai continuar firme, porque as suas raízes estão no manancial de água. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos permanecer fé. Vamos permanecer na fé de Abacuque, que ele disse com todas as letras que a sua alegria em Deus não está baseada nas coisas que ele tinha. A sua fé, a sua alegria em Deus não está baseada em qualquer outra coisa, a não ser a sua firmeza na palavra e acreditando em Deus. Vamos acreditar, vamos confiar. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, porque a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos escondidos em Deus. Nós não estamos escondidos numa caverna feita pelo homem. Não estamos escondidos num túnel feito pelo homem. Por que que Bilada foi encontrado
muitos procurando aquele ditador, e ele foi encontrado, porque ele escondia num túnel, num esconderijo, feito pela mão do homem. Mas nós estamos escondidos num esconderijo de Deus. Os olhos humanos não podem ver esse esconderijo. O ser humano não pode te ver, porque nós estamos escondidos na pessoa do nosso Deus. Jesus disse ao povo de Israel, ao chegar ali, olhar para Israel, ele disse: ah, Israel, quantas e quantas vezes eu tentei te ajuntar, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas, e vocês não deram ouvido. Jesus, ele expressou ali dizendo que aquele povo estava vulnerável a os problemas da vida, os embates da vida, porque eles não estavam escondidos em Jesus Cristo, não estavam acolhidos por Jesus Cristo, mas eles estavam aí, como dizer do povo, a Deus dará, estava aí desprotegido, mas aquele que Jesus esconde está protegido. Pode ficar tranquilo que nenhuma praga chegará à tua tenda, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, Ele está nos protegendo. O sangue de Jesus Cristo está sobre as nossas veias. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ouça aí essa palavra. Fica firme na fé, porque Deus está conosco. Ele é o nosso ajudador. Ele é a nossa vitória. Amém. Que Deus esteja abençoando a todos. Deixo a paz do Senhor para todos os nossos queridos e amados irmãos aqui de Pontal, os irmãos ali de Regente Feijó, os irmãos também ali de Teotônio Vilela, ali em Alagoas, e a todos os nossos queridos irmãos que estão espalhados por toda parte deste mundo. Deus o abençoa. Fica com Deus. Amém.